porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Muito bem. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estamos em mais um episódio do Desperta Arapiraca e hoje eu tenho convidados especiais. Estou aqui com um casal de pastores, Pastor Valmir, Pastor Arlete, do Templo de Oração Cristo Rei. Que coisa maravilhosa, uma satisfação estar recebendo este casal. Tenho acompanhado o trabalho de vocês pela rede social, conheço alguns obreiros de lá. E para mim é uma honra muito grande estar recebendo este homem de Deus, essa mulher de Deus. Eu queria perguntar se ambos possuem filhos, né? Quantos filhos? Sim. Quer responder? Fiquem à vontade. Nós temos filhos, já temos netos. Né? Filhos e netos. Né? Filhos e netos. Temos 2 filhas, né? 3 netos. Já temos uma neta de 17 anos, está completando agora em outubro. Uma neta de 17 anos. Um casal tão jovem assim. Está completando agora 17 anos. Sim. Agora em outubro. E já temos mais de 30 anos de casados. Eita, glória a Deus. Para a glória de Deus, né? Isso é tudo fruto do Espírito Santo, que é o próprio Deus que nos sustenta, nos dá graça, né, pastor? Que maravilha. Então, uma família consolidada, que coisa maravilhosa. Eu sempre comento, né? Estava falando casal jovial, né? Casal que aparenta essa jovialidade, essa alegria, transborda essa alegria. Nós estivemos em um evento, aniversário de 4 anos do ministério, nosso querido pastor Cristiano Tenório. E lá eu tive o privilégio de vê-los pela primeira vez, né? Isso. Sempre acompanhando pela rede social e sempre alguém fica comentando no Instagram do nosso programa aqui, né? Despertar Arapiraca. Alguém sempre fica dizendo, olha, leva o pastor Valmir, pastor Arlete, são bênção de Deus. E graças a Deus chegou esse hora, dia, né? maravilhoso. Então vamos conhecer um pouco mais de vocês. Posso chamar vocês, né? Pode sim, fica à vontade, pastor. E do ministério também. A gente vai usar no decorrer dessa nossa conversa esse tema que eu separei aqui, que eu acho que é muito importante. Cada pastor que a gente entrevista, a gente fala um pouco sobre um tema que é necessário comentar nos dias de hoje. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente aborda um pouco sobre esse assunto, que é o seguinte: a igreja não é lugar de competição, porque Deus usa quem Ele quer. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, falar um pouco sobre isso. Mas, de início, eu gostaria de saber de ambos, né? Se já nasceram no Evangelho, como foi essa caminhada na fé, né? Quando aceitaram a Jesus, como se deu a conversão e esse crescimento ministerial. Então, fiquem à vontade, né? Para falar os dois. Geralmente ele bota para mim iniciar, porque ele é muito esquecido. Ele disse que o Covid comeu um pouco da memória dele. Mas essa parte eu não esqueci. Não, esqueceu não. Essa é importantíssima. Quer iniciar? Pode se completar. A gente não era evangélico, a gente era católico, né? E por mais de 20 anos a gente serviu na igreja católica, né? Lá nas Cacimbas. Frequentando né? mesmo. Frequentando mesmo. A gente fazia parte do ECC, da Renovação Carismática, do grupo de Nossa Senhora. Então a gente era muito bem engajado. E ela ainda mais que eu, porque ela fazia o programa Jesus Te Ama, né? Chegou a fazer o outro, qual é o nome? 5 anos. Eu fazia 3 programas de rádio, cheguei a fazer o programa Jesus Te Ama, Anunciando Jesus, aqui que hoje é a Pajunsara também, foram 5 anos. Um programa também para famílias, que era daquela rádio comunitária, do Monsenhor Aldo Melo. Lembro. Isso. Eu já fiz 5 anos também ali e Jesus foi nos dando graça, né? Que na verdade foram 20 anos praticante mesmo, né? Então, teve aquela aproximação com o religioso, com o espiritual, né? Sempre houve esse interesse. O grupo de Nossa Senhora, o padre José Neto, que hoje é aposentado, a gente tinha uma reunião com ele a cada 30 dias. Então era de 15 dias em cada casa diferente, que era um grupo de casais. Sim. E a gente fazia parte de 3 grupos de casais, que era o do ECC, do grupo de Nossa Senhora. O ECC é a Renovação Carismática. Era a Renovação Carismática. Não, o ECC é um, a Renovação é outro. E o ECC é outro. É o ECC. O ECC e a RCC é a Renovação. ECC é o outro, que é Encontro de Casais com Cristo. Encontro de Casais. E a equipe Nossa Senhora. São 3 grupos diferentes. Isso. E a gente era bastante bem engajado nisso. Tinha até os movimentos, era chamado para ir para fora. E era uma maravilha. A união lá era muito grande, um povo muito gente boa.
Eu amo aquele povo. Que maravilha. Eu amo aquele povo, não tenho o que falar deles. A gente conviveu por muito tempo junto e nós aprendemos muito, né? Por isso que hoje o nosso ministério é voltado totalmente para a família. Porque lá a gente aprendeu tudo isso. Exatamente. Não é? Mas Deus nos arrancou de lá para cá. Outros propósitos. Tinha né? outros, justamente. E aí a gente não tinha, já tinha minha mãe que era evangélica. Um lado da minha família é evangélica, da dela todos católicos, mas da minha parte tinha minha mãe que já orava pelos filhos, né? E até hoje, orando por nós, a gente tudo meio certinho e errado, ou seja, certinho porque ia para a missa, e errado porque caía do mundo. Algumas práticas não eram ajustadas com a missa. Isso aí não combinava de justo. Aí então saía da missa, já ia tomar aquela pitu, já ia tomar já aquela cervejinha com churrasco e por aí ia e terminou eu desviando de vez. E já vou entrar já num pouco de testemunho aqui, se assim for permitido. Sim, claro, fica à vontade. E aí veio o chamado. Sim. O chamado começou a vir de tudo isso. Depois que eu me desviei. Ela tinha a igreja de São Pedro, lá no Baixão. Ela assumia lá com uma irmã nossa chamada Losa, né? E ela todas as quartas estava lá, na renovação carismática. Mas eu já não ia mais, porque eu estava perseverando, desviado. né? O marido distante da presença. Só que eu já tinha desviado. Eu já estava em outro mundo, eu estava no mundo da perdição, né? Da prostituição, da bebedice, e comecei agora a largar minha casa, largar minha família. Chegou uma época de eu largar até meu trabalho. Meu Deus, então o negócio foi pesado. Foi pesado, foi pesado. E para mim sair, só a mão de Deus, né? Mas a minha mãe mesmo, com a pouca fé dela lá, ela começou lá, né? A irmã Edith começou lá a orar por mim, e levou o meu nome para a pastora Quitéria, aqui no bairro Brasília, e ela começou a orar, disse esse menino aqui. Pastora Quitéria Guiar. Quitéria. Um abraço, pastora Quitéria. Oh, amém. Estive com ela. É uma mãezona, viu? A pastora Quitéria é uma mãezona. E ela começou a orar pela minha pessoa, mesmo sem me conhecer. E ela não parava de orar. Esse menino tem um grande chamado. Esse menino tem um grande chamado. Mas eu lá entendi o que era isso. Eu não sabia o que era isso, não tinha pai pastor, não tinha ninguém. Só a minha mãe e uma irmã que moravam longe. Né? Mas o tempo foi passando e ela, doente, apaixonada pela igreja católica, fazendo a obra da minha fé, odiava crente, chamava os crentes até de, com licença da palavra, de bode. E o tempo passou, foi preciso eu cair no mundo, na perdição, e ela sofrendo bastante comigo. E ao passar do tempo, 8 anos, 10 anos, né? Foram 10 anos. 10 anos de luta, ela me esperando. Então, você que está me ouvindo hoje, se tiver uma irmã aí, uma mulher que está me ouvindo, escuta bem. Né? Essa mulher aqui, ela me aguentou por 10 anos. E eu no mundo da traição, da perdição, uma loucura total. E para mim estava tudo certo. Homem, se achando, batendo no peito, e estava tudo certo. Ninguém manda em mim. Mas um belo dia, ela sofreu uma dor muito grande, querendo me deixar, foi fazer faculdade, disse, agora eu vou deixar, né, vou fazer faculdade, essa partezinha você entra. Tá, pode deixar pra mim. Vai, não, mas é isso mesmo, né? Quando eu decidi, já, porque na verdade foram 10 anos, mas na verdade mesmo, porque 2 anos já foi para ele realmente se converter. Sim. Chegou 2 anos. Né? Mas foi quando eu tomei uma decisão, disse que ia separar, eu chamei as minhas irmãs, anunciei para minhas irmãs que eu ia separar, só não a minha mãe. A minha mãe já hoje é falecida, mas a minha mãe nunca ficou sabendo nada do que se passava na minha casa. Mas era aquela mulher mais tradicional, mais... Isso. É que a pessoa chega com a notícia, vou separar, aguente suas dores. Isso, justamente. 8 anos já, né, na luta, né? Então, assim, quando eu cheguei para anunciei para minhas filhas, e a mais nova é muito apegada, o pai começava a chorar, e ficava chorando então já e tinha tudo. Os filhos, né? Já tinha os filhos, que começava a chorar e tudo. Mas aí a outra disse assim, a senhora é quem sabe, e ficou naquela coisa. Só que eu tinha uma irmã que já estava frequentando lá os cultos na casa do pastor Gilmar, que era na garagem. E daí ela fez uma vez um convite para mim ir lá, fazer uma visita, e eu disse que não ia. Eu disse, olha, mandou eu falar com o padre, não com o pastor. Porque eu, na verdade, eu sabia o que era um culto, porque eu fui na formatura da minha filha. Sim. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, a não ser no dia desse culto da formatura dela. E nessa outra vez, quando eu botei o pé, Jesus pegou de cheio que não saí mais. Então, ela chamou assim para mim conversar com ele. Foi quando eu fui conversar com o pastor Gilmar, e cheguei lá, ele começou a conversar, era só Bíblia. A gente sentada assim numa mesa na garagem dele, e eu
falando, e Deus já revelando tudo o que estava acontecendo na minha casa, na minha vida, e ele só Bíblia. E eu dizendo, e eu bem armada mesmo, eu disse, eu sou católica. Né? Eu sou católica, porque eu já sabia que era um pastor, né? Vou ouvir, mas... No nada que vai vir, eu disse, eu sou católica. Ele dizia, eu não estou perguntando sua religião. Ele dizia, bem, né? Bem firme. Ele disse, é firme, é bem firme, e ele só era na Bíblia. Aí eu dizia, sou católica praticante. Ele dizia, tá certo, mas nós não estamos na Bíblia, estamos na palavra. Só palavra. Resumindo, foi quando a gente saiu dali, ainda ficou mais 6 meses para poder... Eu realmente tomei uma decisão, foi que eu tomei a decisão, que eu ia separar. Ficou visitando? Não só foi essa coisa, não foi nem um culto, foi na casa dele, Sim, sentado assim numa mesa. Sim. Na garagem dele, a gente conversando como estamos aqui. Conversando, a minha irmã que me levou, saiu, deu um tempo e deixou a gente assim conversando. Eu com o pastor Gilmar e aí eu a esposa dele. Sim. A gente conversando. E foi quando eu fui embora. E depois de 6 meses, foi quando eu decidi mesmo separar. 6 meses depois. Foi, 6 meses depois. E ainda fermentando a ideia da fermentando. E foi quando eu já tinha decidido tudo. Digamos, a minha agenda foi a minha mente mesmo. Eu fui agendando tudo. A minha vontade era fazer uma faculdade. E por conta dos compromissos que eu tinha na renovação, eu pregava seminário fora, retiro de carnaval. Teve 4 anos de carnavais que eu viajava os 4 dias ministrando fora. Eu tava na praia, né? E ele, aqui em Arapiraca, curtindo a vida. E eu... Solteirão, né? E eu no seminário. Pagando preço, né? Isso. Então, daí foi quando eu decidi, eu tinha mais vontade de fazer uma faculdade. Disse, agora eu vou parar tudo e vou para a faculdade, vou me preparar. As pessoas disseram que eu vou fazer novas amizades e vou deixar o homem. E planejei tudo. Aí a minha filha mais velha, foi quando eu conversei realmente com ela tinha mais cabeça, ela foi minha professora. Começou a me ensinar redação. Digo, como é que eu vou fazer um vestibular? Comecei na redação, ela me ensinando. E daí ela que fez a inscrição e tudo, e eu achava que eu não ia passar. E lá eu comecei a orar, porque tudo na nossa vida é a base de oração. Então, quando a gente começou a fazer todo o projeto de separação, foi daí quando eu fui para a faculdade, para resumir, porque é muito longo, o nosso testemunho é muito longo. Imagino, precisa de vários episódios. É muito longo. Então, daí foi quando eu disse, se Deus estiver no negócio, então eu passo nesse vestibular. Não deu outro, eu passei no 22º lugar. Eu disse, então é para me deixar o homem. Aí foi quando eu entreguei, né, o grupo de oração, que eu era coordenadora da renovação. Lá na igreja E daí foi quando eu decidi mesmo separar dele, foi quando aí amanheceu o dia, 6 meses depois. O Espírito Santo começou a brandar no meu coração, me procurar o pastor Gilmar de novo. Antes de eu tomar a decisão. Vai procurar o João Batista, foi, né? antes de eu tomar a decisão. E quando eu cheguei lá, para resumir, né, foi depois fica para outra oportunidade. Então, quando a gente chegou lá no primeiro culto, que eu estive lá na casa dele, foi quando eu já cheguei, quando ele ligou para mim, perguntando onde eu estava, eu disse que estava lá. Ele não deu 5 minutos, ele chegou também. Aí eu já entro um pouquinho. Aí Deus começou a trabalhar. Dali Deus já começou a revelar as coisas e daí começou a dar continuidade. Gilmar, meu Deus do céu. Aí, para dar uma resumida boa aqui, eu vim do mundo. Eu estava assim, na casa de uma mulher lá e senti algo assim, vai embora. E eu fui. Ela tinha 6 meses depois, ela tinha voltado à igreja, vamos dizer. Busca de uma resposta, né? Eu queria uma resposta. Busca de uma resposta para realmente me deixar. Aí ela vai. 6 meses passaram, ela entrou na igreja, eu estou no mundo, e quando eu venho daquele mundo de perdição, que vem embora, eu senti uma agonia muito grande na cabeça, e disse, vou soltar a mão do carro agora e vou me matar. E soltei, eu disse, não consigo sair do mundo da prostituição. Se preencher das coisas do mundo, mas um vazio. Um vazio tremendo. Tremendo. E eu soltei as mãos ali, eu digo, vou morrer. Quero morrer. Aí pisei o pé ali naquele... Mas não queria deixar a mulher, né? Mesmo nesse mundo. Aí não queria deixar. Fechei os olhos, tirei a mão do carro ali, dei uma pisada, eu estava de Honda na época, o bicho andava muito, pisei, fechei os olhos, deixei ele ir, e por sorte não veio ninguém, não atropelei ninguém, porque muito movimentado aí nesse bosque do outro lado, né? Pegando já pro Premê, e eu apertei ali, não veio um carro ali, umas 6h40 da noite, não, umas 7h10 para 7h30, não vinha um carro, não vinha ninguém. E eu fechei os olhos por alguns segundos. E dentro do meu coração ardeu, eu abro o olho. Quando eu abri, eu estava naquela curva fechada, tem uma lojinha de moto, dobrando aqui para pegar pro Premê. Quando chegou ali naquela reta de dobrar a primeira curva, para entrar pro Premê, ali eu abri os olhos, segurei no freio, e o carro rodou, subi em cima da calçada ainda, Eita, segurado. Jesus. E por sorte o carro não quebrou nada, que ele subiu. Carro baixo, subiu, não quebrou nada. E eu tornei de novo, e eu disse, vou pro meu trabalho. E fui pro meu trabalho, eu entrei lá dentro, tomei uma aguinha, um cafezinho, liguei para ela, Tais aonde? Ela disse, estou na igreja. Eu disse, tá certo, ó.
mas eu não estou na igreja católica, porque eu não queria ir mais. É. Eu não sentia mais prazer. E ela disse, estou na igreja evangélica. Eu disse, não acreditei. Não acreditei nela. Eu disse, essa mulher está botando gás em mim. Essa mulher está me traindo. E para um lugar que é o menos provável para ela. Né? Isso, vou pegá-la agora. Eu andava armado, né, com 2, 3 armas dentro do carro. E fui. Eita. E fui. Aí eu disse, vou ferrar com ela agora aqui, me ferro, eu já quero isso mesmo. Aí fui. Onde é o endereço? Ela disse. Fui-me embora. Quando chegou lá, ela não estava lá. Aleluia, amém, aleluia, amém. E eu olhando aqui, eu disse, não é que a danada está ali mesmo. E eu pisei, no dia que ela pisou na igreja, nunca mais eu saí da igreja. Eita, Jesus, que encontro. Isso, então a gente teve um encontro, ela foi pela dor, eu fui na, também na querendo garagem, causar mais dor. Na ainda. garagem. E a gente entrou lá dentro e o povo disse que tem muita gente que reclama porque surge uma igrejinha na esquina, em cada esquina, você só vê o pessoal reclamando. Diz, por que tem tanta igreja? Por que isso? Por que aquilo? É uma igrejinha daquela que vai pegar alguém como eu. É uma igrejinha daquela que vai pegar um troncho como eu era antes. Que testemunho lindo, viu? Entende isso aqui? E aí pegou o troncho que entrou ali dentro, 6 meses depois, e eu nunca mais saí. Na hora de eu ir embora, e uma boa palavra daquele pastor Gilmar, que eu amo demais aquele homem. Nosso pai na fé, nosso paizão. E ele disse, ei, varão, quero falar com você de camisa xadrez. E aí tinha um atrás de mim, eu olhei para trás aqui, me curvei, ele disse, é você que se curvou. Aí eu apontei, eu disse, se sair vai me pedir dinheiro, que todo pastor gosta de dinheiro e é ladrão. Já veio entendeu com isso aqui? Vai armado até você chega. E aí esperei. Os dois foram desarmados, cada um tem o certo. Eu não quis saber de pastor Gilmar. Quando terminou aquele culto ali, eu lavei pro meu carro, que ela estava no dela, lavei pro meu carro, montei no carro. Quando lavei que vinha ali, largou todo mundo lá na garagem lá dentro. Ele correu atrás dele. Estava atendendo, correu, ei, varão, gritou. E quando gritou, eu disse, ixi, vem me dar uma facada. Que pastor pede demais, é agora. E quando ele saiu, disse, rapaz, eu tenho algo da parte de Deus. Aí revelou o oculto e o profundo meu. Se eu te vi quando tu vinha descendo aquela ladeira, eu vinha ali de Marcel para cá, naquela ladeira de Atalaia, perdi o controle, estava com 6 mulheres dentro do carro, 2 amigos comigo, 3, deu 8 pessoas dentro de um carro baixo, né, um Honda. E eu perdi o controle e ia caindo embaixo naquele buraco. Você já andou naquela... Sim, Atalaia. Né? Isso. Uma ribanceira. Vigi, ali eu perdi o controle, fechei os olhos, o senhor pegou no volante, equilibrou o carro e eu não caí ali, não matei ninguém. E eu lembrei da cena. Ele disse, eu te vi naquele dia, quando tu gritou por mim. Eu gritei, Senhor, mesmo sem conhecer ele. Eu gritei o nome dele, ele pegou. E ele disse, eu te ouvi. Porque eu tenho um grande chamado. Ele disse, tu és pastor. Eu digo, esse aí tá doido. Esse aí tá doido. E aí eu fui embora. Eu digo, se verdadeiramente Deus é na vida desse homem, eu vou voltar lá de novo. Isso é um macumbeiro. Tá tentando adivinhar a minha vida, né? Desculpa. Aí eu disse, ele é um macumbeiro, eu vou lá de novo. Fui pro desaforo, o segundo culto. E quando eu cheguei lá, ele revelou de novo. Aí eu fui atrás de um amigo meu, que é casado igual a mim, era casado igual a mim. E quando eu cheguei lá, disse, se tu fosse falar alguma coisa para alguém, para um pastor que está ali, ele disse, falar para quem, doido? Eu sou casado igual a você. Aí eu disse, vou lá de novo, terceiro culto. Vou lá de novo. Se aquele homem realmente falar comigo, eu digo que ele não é macumbeiro, é Deus mesmo. Aí eu fui lá, não deu outra. As palavrinhas que eu falei foi revelada através dele. A revelação, ela é real. A profecia, ela é real. As igrejas hoje não querem muito viver isso. Porque também tem muito aquelas profetadas, né? Aquelas meninices. A gente sabe disso. Querem viver de extremo. Ou tem muito ou não tem nada. Né? Entende isso aí? Então aquilo ali me pegou e nunca mais eu saí da igreja. Estou até hoje. Que bênção. Pastor Gilmar dispensa comentários, porque ele também é meu pai na fé. Né? Eu fui obreiro mirim na Assembleia de Deus, missão. E ele que me ensinou, me orientou muitas coisas. E a partir de então a gente sempre coopera junto. Né? Ele esteve na nossa casa, eu não estava em casa, e ela chamou ele lá, ele foi, meio doentado, teve um infarto, saiu daquele infarto, já estava melhor, foi lá em casa, chegou lá e disse, pastor, eu vou deixar. Ele deu um conselho a ela, que eu nunca vi um conselho tão grande daquele. Com aquilo ali eu aprendi, e em breve ligaram para mim, eu vim, entrei dentro de casa, disse, agora aprendi a ser um homem aqui, com o conselho que aquele homem deu. Mesmo eu vendo um casal se separando, eu nunca vou aconselhar ninguém a deixar sua família. Eu vou sempre lutar pela família. Eu entendo isso, porque mesmo uma crise,
A pessoa já vai armada querendo ouvir uma palavra do pastor já para deixar. Isso. Não, deixa porque não presta, porque não vai mudar. Aí o pastor vai e orienta desse jeito. É quando os dois se encontram novamente, voltam a se amar. Tá vendo? Nem o pastor acreditou no nosso amor. É verdade. Ele queria separar. Então, de fato, o que Deus uniu não separe. Não separa nunca. É. Nunca. É realmente... É isso. Então, daí para cá começou, né? Fui para a igreja, ele queria, com o tempo, me incentivar. E me incentivou bastante. Ele foi a referência, né? Incentivando a fazer a obra. Só que eu levei ainda 2 anos. E quando eu estava lá, já uns 3 meses ali naquela maravilha, toda a oração que tinha dentro da igreja, eu estava lá. Era matutino, eu estava lá. 4 horas da manhã, eu levantava 3 meses, eu chamava a gente, estava lá. Eu queria me libertar. Eu estava lá, 4 horas da manhã. Os obreiros, presbíteros, outros pastores, não ia ninguém. Porque só queria saber disso aqui que a gente está falando através dele. E eu estava lá querendo aquela busca, querendo. E era lá 3 meses, eu aguentei cair de novo. E eu disse, não dá. E Deus me levou, terminou Deus causando uma pequena coisa para me tirar e me levar para uma igreja de libertação profunda. Deus é uma sabedoria tremenda, Deus. Pastora, né? Tava lutando para pelo menos trazer o homem de volta para um casamento sério, responsável. E nesse momento que ambos estavam na igreja e foi percebendo a mudança dele, como é que estava o coração nesse momento? O coração ainda estava muito ferido e machucado, mas aquela raivinha, né? Mas Deus é aquele que sara, né? Assim, tinha várias vezes, mesmo na igreja ainda, quando ele ainda aprontava, aí o pastor Gilmar dizia: não tome nenhuma decisão sem antes falar comigo. Aí tudo que eu queria fazer, eu ligava para ele, né? Aí quando foi um dia, eu liguei para ele, eu disse que realmente eu não dava mais, eu não queria. Então cada um ia seguir o seu caminho. Aí ele disse uma palavra que gravou no meu coração. Que eles até hoje só me chamam de filha. Ele disse: filha, se você der ouvidos pelo telefone, se você der ouvido à voz do Espírito Santo, você vai ver o que Deus vai fazer na vida do seu marido. Seu marido vai ser mais crente do que você. Tá vendo? Se você der ouvido à voz do Espírito Santo. Aí aquilo ali ia acalmando, eu disse, eu sempre fui assim, temente, porque eu já conhecia também a palavra, né? Sentiu esse direcionamento nessa palavra. Então, aí eu fui suportando, fui pedindo ao Senhor que ele fosse sarando. Sarando ainda ontem mesmo, eu conversando com uma menina, uma psicóloga, a gente conversando, assim, sobre até, assim, família, esses casos, vários casos, e ela dizendo assim, dá pra ver que você, realmente, hoje você é sarada. Porque muitas pessoas... Quem conheceu antes, isso, né? Muitas pessoas, às vezes, assim, não, eu perdoei, mas não está. Então, é preciso realmente haver um perdão, né? Libera perdão, né? Para poder realmente um casamento, porque não adianta você dizer que perdoa, depois de todo um processo, não. Era uma coisa que Deus sempre assim nos sustentou, diante disso tudo, todas as situações. Ele está aí de prova, a nossa secretária mesmo que trabalhava conosco, ele chegava de manhã em casa, eu dizia, não entre no quarto, que ele chegou agora de manhã, ele está dormindo. Ela nunca presenciou uma discussão entre nós. Nossos filhos nunca presenciou discussões, palavrões dentro de casa. Mesmo na dificuldade, na dor, no sofrimento, como eu mencionei desde o início. Que ela ainda fazia malinha para mim partir no mundo, né? Então, o carro, ele chegava em casa, ele saía, às vezes era tipo de carnaval mesmo, eu fazia a mala dele, ele saía, eu sabia que ele estava com um amante, e eu em casa passando ferro na roupa dele, a lágrima descia, e eu passando ferro na roupa dele. Aí foi por isso assim, quando chegou um ponto que eu disse assim, eu não quero mais essa vida para mim. Mas quando eu entendo assim, sabe, pastor? Deus, ele chega quando verdadeiramente nós não suportamos mais. No limite da dor. No limite, quando ele diz assim, não, eu não quero, eu não aguento. Não prova além, né? Isso, ele não prova além da nossa capacidade, né, para suportar tudo. Porque quando realmente eu decidi, eu disse, chega, agora vou dar um basta. Aí Deus disse assim, agora eu chego. Aí foi quando ele chegou. E até hoje, para a glória do Senhor Jesus, 11 anos que estamos na igreja evangélica. 11 anos. Já... É razoavelmente pouco tempo. Estamos engatinhando, meu pastor. Mas para a obra que Deus já tem feito na vida de vocês. Estamos engatinhando. 7 anos de ministério. Como pastores, agora no dia 8 de outubro, faz 7 anos de pastores. Agora em outubro, dia 8 de outubro. Tudo foi rápido. Agora, o que eu acho lindo de Jesus é que, e quando ele tem um projeto, que a gente sai, eu sei do projeto que Deus tem na nossa vida, porque eu sempre digo assim, porque o nosso casamento, você está olhando para nós, é um milagre de Deus. É um milagre. Para o ser humano da terra não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, eu vejo assim, porque o primeiro dia que eu fui a um culto, ele foi. Quando descemos as águas juntos,
Fomos ungidos a obreiro juntos. Que bênção. Fomos ungidos a missionária Ilha Diácono juntos. E fomos ungidos a pastores juntos. Foram recepcionados após Entendeu? esse ensinamento do pastor Gilmar, foram recepcionados em qual ministério depois? Assembleia de Deus. Na Na Assembleia. Fé e Milagre. Familiar com a ligação da Debra. Inclusive, nosso ex-pastor já esteve no seu programa, que eu vi um Foi. trechozinho. O- Pastor Léo. Pastor Léo. Ah, pastor Léo. Foi. Carismático. Foi. demais. Nosso primeiro pastor foi o pastor Gilmar, depois de um ano, Léo. quase 2 anos, a gente foi para a Fé e Milagre. Aprendemos muito lá na libertação, que tinha bastante. Sim, sim. Né? E Deus sabe todas as coisas. Nos arrancou com uma pequena coisinha batalha leve, espiritual. uma É, coisa foi. simples. Ele tirou para nos ensinar a área que a gente ia entrar. Entende? Então- Porque, na verdade, eu queria uma área que o pastor Gilmar estava. Por que aquela área? Porque era a igreja mais calma. E foi uma mais referência, tranquila. né, para vocês. referência. Primeiro contato com o evangelho. Isso, e ele de é fato, até hoje foi referência. nesse ambiente. Mas ele levou para um lugar que a gente chamava de doido, de maluco, que Realmente aquele foi no meio dos de doidos. expulsar demônio. Aham. Né? O pastor Léo é desse jeito e continua sendo até hoje. Né? A gente também é muito parecido. É, são pessoas com chamados É. semelhantes, né? Semelhante. Então, semelhante. É o que eu costumo falar. Deus ele sempre levanta pessoas para cada área específica. Por É, isso que a obra é justo. completa. Isso. Uns Tem libertação, jeito, tem outros jeito. para cura. Enfim, Deus Quando vai um não distribuindo os gosta, dons. tem quem goste. Tem quem E goste. por aí vai. Por isso que é a igreja para tudo que é jeito. Para tudo, né? O que não Pois pode é. é ter pecado dentro dela. Mas costumes e diferenças sempre vai ter. Pois é. Lembra de Atos O Apóstolos? Na cardápio doutrina. espiritual é variado. Isso. É. Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Está apóstolos. escrito em Exato. Atos 2. Né? Capítulo 2 está lá escrito. Na doutrina. Perseveraram na doutrina dos Hã? apóstolos. Você está entendendo? Então, quando a gente implanta uma doutrina, os membros têm que ir. Tem que ir. Se você respeitar aquela doutrina, vai dar tudo certo dentro da igreja e na sua vida. Exato. E vai embora. Então, assim, é o que a gente tem que fazer. Então, nesse ambiente, vocês sentiram o chamado espiritual, Chamado. o crescimento Isso. ministerial e o chamado pastoral, né? Porque chegou o momento do desafio agora. Desafio. Mas a Desafio gente não Cristo sabia. Rei. É, a gente Nos não sabia. jogar assim, meu amigo. De... Na verdade, tudo Deus foi jogando a gente de paraquedas em tudo que é canto. A gente não tinha chamado, não tinha estudo, não tinha nada. Não tinha nada para ser pastor. Vamos se dizer uma palavra bem grossa. Era um Zé Ninguém e coloca agora para ser alguém. Meu Deu Deus. para entender aqui. Eu disse, não, meu Deus, eu não vim de um bom estudo, eu não tive escolas bíblicas que deveria ter. Iniciou no pastor Gilmar, tinha, até que teve uns dias ali no pastor Léo, mas depois acabou. Eu digo, meu Deus, e agora, Jesus? Já foi empurrado na batalha Fui espiritual. embora, né? mas Deus sabe todas essas coisas. Como eu trabalho no bombeiro, eu sempre costumo dizer o seguinte: existem 2 formas de aprender a nadar. A primeira forma é quando você começa com os primeiros passos, né? Bota o pezinho na água, aí bota o braço da frente, depois o outro e vai usando os equipamentos que tem. E a segunda maneira de aprender a nadar é jogando no meio do rio, ou do meio da piscina. Ixi, Então acho que foi dessa forma. foi dessa dessa forma, forma, ministerialmente jogando, sem pra saber vocês, nadar, né? tem que nadar de todo jeito. De vira. Então, provável que na Vira. minha conversão, quando eu saí, que me desviei algumas vezes no pastor Gilmar, eu tinha vergonha. Aí tinha que ter uma oportunidade para mim sair de perto dele, que eu tinha vergonha. Ele é um homem muito Oxe, sério. Né? e aí houve a Que inspira aquela É. responsabilidade. Justamente. O adolescente tinha esse peso de Uhum. responsabilidade Com certeza. já com ele. E aí eu queria ir, Deus causou uma situação, eu saí. Quando eu saí, ainda não estava convertido ainda. Uhum. Saí naquela Era uma oportunidade. desintoxicação, né? Justo. Estava perdendo os traços do mundo. Foi quem convidaram a gente para ir visitar, eu gostei, porque lá batia palma. Olha o que faz a diferença de uma palma que tem igreja que não aceita, né? É verdade. Mas eu não critico, né? Tem igreja que não aceita. A gente tem que respeitar Pois cada é. pastor, cada movimento. Paulo começou Isso. Paulo e Barnabé, Sim. depois Barnabé saiu de perto de Paulo e foi para perto de João Marcos. Com E certeza. depois Deus trouxe Silas para ficar perto de Paulo. Então, assim, eles foram para lugares diferentes, mas Diferente. fazendo a mesma obra. A mesma obra. Não tem A essa- gente tem que levar o nome do Senhor. Exatamente. É Jesus, os costumes, a gente vai por ali. Vai se acostumando, vai, né? Tem que ir para um lugar onde você se sinta bem, Bem. fazendo obras. E ali, quando eu vi que a gente lembrou da renovação carismática, que batia palma, glória a Jesus alto, aleluia. Aí a gente acostumou com isso aí, foi embora, e aí começou a vir a libertação. Você vê quando o homem quer, Sim. ele consegue. E eu passei 30 dias dormindo no chão. Dormindo no chão, disse, vou fazer um propósito forte aqui com meu Deus. Já era obreiro, era diácono, não lembro mais. Vou ter que fazer para mim crescer nesse evangelho, para conhecer esse Obreiro. Jesus que tanto é pregado e eu estou lá dentro. Eu quero conhecer mais. Então, provável que eu já li a Bíblia, já vou na quinta vez. Já vou na quinta vez lendo ela todinha, sem deixar uma vírgula, né?
Graças a Deus. Chama essa fome de Bíblia fome. É o Espírito Santo. Essa daqui já implanta. risca ela toda, a outra que está em casa estou terminando. Maravilha. Pastor. Outras que eu já dei ao povo e por aí vai, né? Buscando os meus estudos ali, os cursos que você vai fazendo. Então, o desafio do Cristo Rei, ele começa quando? Já saindo, estava junto com o pastor Léo, aí quando recebe esse chamado para plantar um ministério. Cristo Não, Rei. a gente saiu de lá. A gente já tinha Já tinha saído, Sim. foi que houve uns grandes problemas lá, né? Teve uns... E que esses problemas que houve lá, a gente disse, vamos sair. Uhum. E que é normal ter problema em Claro. ministério, mas é o Envolve chamado. pessoas, né? Tem que ter um problema para que Deus chame você para aquilo que Ele quer. Uhum. E às vezes não é problema de morte, não é problema de haver grandes coisas. Às vezes é uma coisa tão pequena que você olha e diz, por que eu saí de lá, meu Deus? Uhum. Mas é um chamado, tem que acontecer alguma coisa para que você saia fora É um e Deus despertar, trabalhar, né? despertar. Às vezes a gente está assim Porque confortável no ambiente, Deus isso, quer outra coisa. confortável. Eu amava estar lá, eu gostava de fazer a obra, eu carregava cadeira, me chamavam de balança-ovo, de puxa-saco, porque eu vivia bem, Uhum. tinha o meu carrão lá na porta, né, o meu Audi lá, 0 lá na porta, e de repente dizia, esse aí tá puxando o saco do pastor. Me chamava até de gay, Quer crescer sem logo. ser. É. Um prostituto agora me chamando de gay, o povo. Entendeu? E eu carregando cadeira, água. O pastor estava lá pregando, eu estava aqui, ó, olhando para ele. Quando ele olhava de lado, eu já estava ligado no que ele ia falar. Uhum. Já entendi, corria buscar alguma coisa para ele. E eu fui pegando essas coisas para a gente. Mas chegou o tempo. E quando chegou o tempo. Então uma coisa aprendeu tão bem pequena, como obreiro, né? Aprendi pra poder bem. ser um pastor e tratar os outros Porque muitas das como vezes. você fazia. Isso, você tem que querer aprender. Quando você quer, você aprende. E você aprendeu, eu aprendi muita coisa sozinho. O próprio Deus me dando. Muita coisa incrível. Mas eu aprendi muito lá, não estou desmerecendo lá, aprendi demais Claro, a até. cooperação. Todo Cooperação. lugar que se passou, há uma cooperação para o Isso. bem, né? Passamos por 2 ministérios só, né? O do pastor Só Gilmar, dois, que depois a do gente pastor não Léo. tinha isso, justamente. Foi quando a gente saiu, a gente ficou sem ministério, começou a visitar alguns ministérios. Uhum. E Como se fosse Deus eu aqui. na verdade, eu chegava no ministério, eu não me sentia bem. Eu chegava no, tinha alguns que ainda pensavam em congregar, mas eu comecei a orar já. E no Senhor disse, eu queria pelo menos só um espaço como esse aqui, uma garagem, alguma coisa, só para mim me reunir, para mim adorar o nome dele. Eu não queria mais para ministério nenhum. E com a característica de vocês. Isso, eu queria um lugar para adorar. Aí, nesse meio tempo, a gente conversando com a nossa amiga, com a Eliane, que é do Lar Semear, a gente conversando, ela ofereceu sim. a garagem da casa dela para a gente fazer oração. Assim, só oração. E nessa oração, na primeira oração que a gente foi, que a gente se reuniu na casa dela, que era ali na Baixa Grande, perto do 15 de novembro, e daí a gente começou a se reunir. Na primeira oração, ela já anunciou que ia começar um culto na terça-feira. A gente se reuniu na sexta, ela já anunciou na terça-feira que já vai A ter gente já culto. tinha saído, A gente já não vai- era pastor. Uhum. Então, a gente não era pastor. Ela é missionária. Então, ela anunciou que ia ter um culto. E começou a convidar algumas pessoas. E quando foi na terça-feira, chegou essas pessoas. Aí é ousado, né? Aí a Aprendeu pessoa, a ousadia, foi, a né? ousadia. A escola foi boa. Foi. Aí começou a fazer, aí fizemos lá um propósito com Deus. Já fomos Eu fiz desafiando. a minha oração. Foi, desafiando a Deus. Se Deus Desafiei estivesse ele. num negócio, queria pelo menos uma alma. Nesse dia foi 3. Tá. No Eu digo, se o senhor culto, tiver com um na negócio terça-feira. aqui, nesse negócio aqui, nessa garagem, me dê uma alma, eu quero um bem troncho. Foi 3. Foi 3, veio A logo Trindade respondeu. veio logo Três. um bandido que tinha escapado da polícia com a corrente. Não, tava com tornozeleira. Era. Ele. Foi. Pé quebrado, porque pulou uma casa fugindo da polícia e é por aí. Então, hoje, se vier hoje você o meu que- amigo pastor Gerson, que é bombeiro da reserva, ele faz obra no Lar Semear. Pronto. Eu fiz lá. Pastor Gerson. Pelo bom Isso. tempo. Pronto. Pelo bom Aí, tempo. aí, nesse meu termo, a gente ficou 2 meses na garagem. Aí foi enchendo. Enchendo o rabo. Aí chegou o ponto da gente dizer assim, tem que procurar um espaço maior para sair de lá. E nesse espaço a gente começou a procurar lá no Baixão, um ponto, a gente olhou 2 pontos só. Olhou onde é hoje a Cristo Rei e olhamos um outro ponto em outra rua. Mas o senhor só dizia, é esse aqui, que é onde é a Mas igreja a hoje. preferência pelo bairro, Baixão? Ou tava Não, a gente procurando foi assim, aleatório. A gente foi aleatório e olhamos lá 2 pontos e aquele ali foi o que chamou uma atenção. A gente começou a fazer uma reforma, né? Porque o tempo é curto para a gente ter que resumir. A gente já fez uma reforma e pronto, a gente começou essa oração em outubro de 2017 na garagem da missionária Eliane. Foram 2 meses. De outubro foi em dezembro, dia 10 de dezembro, a gente inaugurou o templo lá.
Aí foi nesses 2 meses, foi onde entrou a oração, agora o nome do ministério. Era onde que até então não tinha. Pesa bastante essa experiência. Que até então não tinha. Não tinha o nome do ministério. E eu comecei a orar, comecei a orar. E o Senhor me deu numa madrugada. Templo de oração Cristo Rei. Aí eu fui para a Bíblia. Eu digo, templo? Não, Jesus, eu pedi uma garagem para te adorar. Templo é o templo de Salomão. E comecei a questionar com o Senhor. E só me via templo de oração. Templo de oração. Se o Senhor está falando, então... Aí foi quando... Isso pronto... Voltando só um pouquinho atrás, pastor, quando a gente abriu em outubro, depois quando foi no dia 8, a gente abriu no dia 6 de outubro, no dia 8 fomos visitar pastores. Fomos fazer uma visita lá em Teotônio Vilela, e lá nos pegaram a gente de surpresa e ungiu a pastor, que a gente nem esperava. E eu não aceitei. Lá em Teotônio Vilela. Em Teotônio Vilela. Aí foi daí que quando foi no dia 10 de dezembro, a gente abriu o templo e, para a glória do Senhor Jesus, já faz 7 anos que estamos no mesmo lugar. E a gente vê milagres, cura, pessoas sendo curadas lá dentro. Eu já estava liberto, né? Para completar aqui, eu já estava liberto. Sim, já tinha a gente, isso, a gente 30 dias de jejum. Aí a gente vê Deus libertando, restaurando, pessoas enfermas colocando pedra do rim para fora lá dentro. Já aconteceu, várias curas lá dentro. E a gente vê a grandeza de Deus. Um ambiente espiritual. Um ambiente assim. Aí eu entendo hoje, tudo que a gente vai fazer, a gente se reúne em oração, a gente faz muito propósito de oração, para saber o que Deus quer, o que Deus tem para o seu povo. Entendeu? Então a Cristo Rei. Então, a Cristo Rei ela foi fundada assim. O tempo. Voa. Então, a Cristo Rei foi fundada assim, foi fundada em oração. Aí, muitos, até mesmo quando a gente abriu o ministério e colocamos o nome de Cristo Rei, disseram que agora tinham abrido até uma igreja de caixão, por conta que é o mesmo tempo da empresa, é o mesmo nome da empresa. A empresa bem antes da conversão? Sim, vai fazer 20 anos a nossa empresa. A gente vai fazer 20 anos. Então, eu fui entender depois, muitas pessoas não entendem o trabalhar do Senhor. Então, eu fui entender o porquê que Deus me deu o nome, porque o nome da empresa foi Deus me deu em oração na Igreja Católica. Sim. Deus me deu o nome da empresa. Eu estava um dia assim, na minha forma, rezando, porque a gente lá usa mais essa expressão, rezar. E eu comecei a perguntar, o Senhor me deu o nome da empresa, Cristo Rei. E daí, quando ele me deu o nome da igreja, eu digo, por que Cristo Rei? Aí quando veio o templo de oração, aí eu entendi lá atrás, porque quando a gente abriu a empresa, a gente era católico, foi o Monsenhor José Neto que foi ungir a empresa, por 2 vezes ele quis mudar o nome da empresa. Perguntando se eu não queria mudar o nome, ele queria colocar o nome de Nossa Senhora Aparecida, eu dizia que ele já tinha nome. Sim. Foi na época que o Papa João Paulo II faleceu, ele mandou colocar, eu também disse que não, já tinha nome, e eu fui entender depois, meu pastor. O Bento, né, pastor? Foi o Bento XVI. Foi o Bento XVI ou foi o outro? Foi o João Paulo mesmo. Ele queria botar um João Paulo II. Foi o João Paulo, foi. Aí depois entrou o Bento. O Bento, mas foi o João Paulo, na época. Então, foi entender. Aí, quando Deus me deu o nome da igreja, Cristo Rei, eu entendi o mistério desde trás. Esse nome Cristo Rei já está dizendo Cristo Rei, tem um mistério na nossa vida. Com certeza. É uma pregação. Falar o nome da igreja é uma pregação. Já é uma pregação. E para a glória do Senhor Jesus, estamos aí. Tá? É empresa, é igreja, tudo do Cristo Rei, né? Amém. Amém, meu pastor? Como o tempo passa muito rápido, isso. Né? Em forma de resumo, eu queria saber, porque vocês são empresários influentes aqui em Arapiraca, se o trabalho acaba impedindo ou atrapalhando a obra ou o ministério, ou vocês conseguem resolver de forma muito tranquila? A gente consegue resolver, porque, na verdade, a gente praticamente abandonou o trabalho para assumir a obra. Terceirizou, fica dando aquela supervisionada, então estão cuidando mais da obra. Porque não assim, para conciliar uma coisa com outra, porque é muito, assim, a área espiritual, nós pensamos na vida espiritual, requer muito de cada um, quando realmente quer viver na verdade. Formou bem os funcionários, então tem essa confiança, isso. Né? Tem essa confiança, ela é grande. Mas, na verdade, dá para os dois, Dá para os dois. Dá para os dois. Porque a empresa durante o dia, geralmente a obra é à noite. E durante o dia, a gente é mais tranquilo. Então, o que a gente tem de compromisso é à noite com a igreja. A gente sempre coloca à noite. À noite. A gente não tem nada durante o dia. E a empresa é o dia. À noite tem funcionários, né, como é a Cristo Rei, né, Assistência Familiar Cristo Rei, Aliança de Alexandre, né? Já fui várias vezes lá para fazer uma despedida, né? Os familiares foram lá. E lá é muito fácil lidar com a empresa. Basta ter o dinheiro para pagar o funcionário. Só isso.
Tratou bem. Cursos, Pronto. tratou bem, você vai embora. Então e é mais fácil de lidar do que a igreja. Então vamos lá. Imagino. Cheguei, limpa esse chão aqui. A pessoa vai limpar o serviço dela. Você vai entrar para limpar o chão. Sim. Você vai ganhar X. Você vai entrar para motorista. Você vai ganhar X. Então, o teu trabalho é esse, cuida dele. E aí é fácil. Você dá as ordens, foi lá, pagou o salário, tá dando tudo certo. Mas na igreja é voluntário. Aí é luta todas as horas. Requer muito a igreja. Irmão, vai fazer uma oração na casa do irmão de dia, não tem um tempo. Irmão, tem a igreja para limpar e não gosta de limpeza. É uma luta tremenda. Imagino, vivencio isso. Isso, então a gente é uma luta constante, mas dá para ir e tem dado certo e Deus está levando, né? Amém. Gente, um prazer conversar com vocês. A gente ia tocar num assunto e eu quero deixar esse assunto para rapidamente a gente abordar ele. Como a igreja está em expansão, eu vejo sempre os eventos, muitas pessoas chegando. Às vezes, a igreja, o altar se torna um palco de apresentações, de pessoas que querem se apresentar e se acharem melhor do que outras pessoas. Eu sei que talvez vocês podem ter lidado com essa situação em alguns momentos, assim como eu também, como qualquer outro pastor, outro ministério. Mas na igreja, muitas vezes existe essa questão da vaidade, da competição, mas como orientação pastoral, e se já passou por isso ou passa por isso, qual o conselho que vocês, pastores, dariam para os pastores para lidar com essa situação de competição na igreja? Porque tem gente que profetiza, tem gente que prega, tem gente que louva, e a gente vive nesse ambiente que às vezes é muito difícil lidar. Mas qual a orientação pastoral? Para a gente encerrar essa entrevista, a gente vai trazer mais umas 3 vezes vocês aqui. É o tempo, né? Às vezes a gente tem muitas coisas assim e termina não dando tempo. Eu quero só dar um exemplo rapidinho aqui, dentro da Bíblia, que é João 21, versículo 21. Sim. Eu não vou nem ler para a gente perder muito tempo pelo horário. Pedro está conversando com Jesus. E quando ele acaba de ressuscitar, tem passado alguns dias, e ele senta, né, naquele monte e começa a dizer para ele: Pedro, tu me amas por 3 vezes. E ele diz: tu sabes. E eles ali descem, começam a andar. E quando eles estão andando, aí João vem atrás. E Jesus falando para Pedro como seria a morte dele, o andamento da igreja, né? E por aí vai. Então, Pedro entendeu a forma que iria morrer e como seria, e sabia já que Jesus iria voltar naquele tempo determinado, que ninguém sabe e nem nunca vai saber, só ele, né? O dia certo e a hora. Exato. Só que ele, no lugar de prestar atenção na obra que estava, para ele detonar como ele detonou à frente, não. Ele deixou o que Cristo estava falando e foi olhar para o seu irmão, para João. Aí olha para trás. Isso aí, o que será dele? O que será desse? Olha como é interessante dentro da igreja. Alguém sobe lá para louvar, o outro também, e a pessoa se levanta com ciúme ou com inveja. Não foi diferente com esse povo aqui. Lembra de Silas, né? Os discípulos tiveram problemas. Os problemas de pessoas então, sempre são os mesmos. Dentro da igreja, a gente tem que saber administrar essa parte que não é fácil. Mas não é impossível. Exato. Eu costumo muito pegar pessoa a pessoa, quando eu sinto que ela está direcionando, criando algo dela de inveja, ou querendo ser melhor do que alguém, eu começo a atrair aquela pessoa para mim. E começo a aconselhar ela, dizendo: olha, não queira ser melhor do que o próximo. Lembra o que Jesus falou? Que Jesus disse que é ser o maior, que seja o menor. Aqui embaixo, vamos falar minhas línguas, seja o menor aqui dentro da igreja. Porque você vai crescer mais. Você quer cantar melhor do que aquela pessoa? Se transforme menor do que ela, que você amanhã ou depois vai cantar melhor do que ela. E eu começo a mostrar para ela a pessoa que eu sou dentro da igreja, para ela entender como ela deve ser. Porque lá dentro eu sou humilde, amo todos, abraço quem tem condições, quem não tem. E começo a atrair aquela pessoa para mim. Alguns querem mudança. Para ela. Isso, Exato. alguns querem mudança e botam em prática, e outros não. Então, a igreja não é fácil, mas não é impossível. Mas dá sim para aconselhar aquela pessoa, se você chamar ela no canto sozinho e mostrar para ela o valor dela. O seu valor é muito grande, mas aquela outra pessoa também tem valor. Então, nós precisamos dos dois. Então, não é competição, é soma. Não é. Aí eu começo a dizer para ela: não tem isso de competir. Você não é melhor do que ela não é melhor do que você. A igreja precisa dos 2. E comigo 3. Aí mostra para ela. E eu não sou pastor? Você é o quê? Apenas uma levita. E eu sou pastor.
o seu presidente. Aí ela olha, para, silencia, alguns querem e outros não querem, mas não tem como você entrar na cabeça de todos. É verdade. Aqueles que sobem lá em cima, que são grandes pastores, que quer pregar melhor do que os outros, é complicado. Mas você tem que mostrar para ele, colocando um menor do que ele, que malmente sabe pregar, enquanto ele está no banco, você coloca um menor que fala errado, mas você prega aí para aquele que sabe que é príncipe na palavra. Prega para ele. Por mais que ele não goste, mas ele vai ter que ouvir. E depois a gente começa a pregar para ele, para aquele que se sente seu cara, que ele precisa ensinar com humildade, que ele precisa tirar o blazer de cima dele, né? Querer ser melhor do que outros. E por aí a gente começa a ensinar, e tem dado certo o nosso ministério, né? Essa humildade, a tranquilidade que a gente é, né? Lá dentro. E muitos sabem quem a gente somos. Agora, isso não impede de o próprio membro falar de você, de meter a língua em você, mas você tem que... Todos estão suscetíveis a isso, né? Isso, todos nós. Quem expõe isso está suscetível a apanhar, mas estando em Cristo, não precisa ter medo. A Bíblia é cheia de exemplos para nós. Uma certa vez Jesus estava pregando uma santa ceia, e ele diz, um de vós será um traidor. Palavra pesada. E uma palavra pesada e o interessante, que aí ele já pergunta, quem é esse? Aquele que mete a mão no prato. Peraí, tem 12, com ele 13. Aquele que mete a mão no prato, ninguém viu. Né? Aquele que vai meter a mão no prato. Então quer dizer que ninguém viu quando meteu, só pensando no seu ego, só pensando quem eu vou ser amanhã. Então isso é muito interessante. O homem estava ali, meteu a mão e ninguém viu na mesa. Só o próprio Cristo e ele. Olha como as pessoas se preocupam, é o microfone, é uma roupa, ou querer ser. Não é roupa que salva, não é o microfone. Jesus pregou para uma pessoa, mas pregou para 5 mil, mas também para uma. E hoje as pessoas não querem pregar para 5 pessoas, não. Querem pregar para multidões, querendo ser. Então, o rei que se assenta no trono... Isso nunca vai parar. Nasceu numa manjedoura. Né? Isso, olha para aí. E mesmo assim na manjedoura, chegou ouro, chegou prata, chegou o melhor perfume para ele. E o povo não entende isso. Diz, olha, enquanto eu estou no pequenininho, é aqui onde eu vou ser abençoado e honrado. Numa casinha é aqui que eu vou ser honrado, mas não. A grande maioria da massa acha que a honraria está em multidões. E não é, começa nas pequenas coisas. E eu gosto muito dos bastidores. Você vê que da outra vez eu não vim com medo, assustado, tá? Cancelei. Né? Eu digo, eu não gosto de mentira, eu vou ter que inventar. Sim. Depois eu disse, não, eu vou. Eu disse, não, eu tenho meu bilato, sinto muita dor, tenho um problema de osso, 5 hernias, bico de papagaio mais 2, lesão na coluna, nova doença que apareceu aqui nos ossos, mas eu vim feliz, alegre, dando tapa na cara de Satanás, orando, buscando, clamando, tem mais uma etapa vencida, né? Isso. Sei que tudo acontece muito rápido na vida de vocês, né? Entendeu? Você quer que eu disse pra você que a minha libertação foi 30 dias de jejum, um dia, uma vez por dia eu comia. E eu digo, para mim sentir o prazer lá fora, eu vou sentir o prazer no chão da minha casa. Entende? No inverno, um frio tremendo, e eu lá naquele jejum forte, entendeu? Disse, eu fazer aquele jejuzinho de Daniel de 21 dias, eu botei 30. Uma refeição. Tudo bem que eu comia carne e comia aquele alimento, mas era um. E Daniel tinha 3 vezes ao dia legumes, a gente bem sabe disso. Mas eu digo para você que as pessoas têm que entender as outras em pequenos detalhes. E é simples, é só querer entender o próximo. Se você entender o seu próximo, você vai conseguir estar com ele muito mais tempo. Eu fui traído já várias vezes dentro da igreja, pessoas que eu honrei, paguei aluguel, que o dízimo lá a gente pega e distribui para a igreja. E mesmo assim me chamaram de ladrão, e mesmo assim disseram, o que esse homem está fazendo aí com a igreja? Antes de ter igreja, já tinha a empresa há 13 anos. Já seu patrimônio, tudo. Em tudo, entende? E as pessoas ainda hoje falam, mas eu não me preocupo. Eu só me preocupo em estar bem com o Senhor, em querer comer a palavra dele. Está olhando para Jesus, não está olhando para Pedro nem para João. Não olhar como Pedro olhou e esse. Aí Jesus disse, o que te importa se ele vai viver até quando eu voltar ou não? Segue-me, faz a obra, navega, Pedro. Amém. É isso que a gente tem que fazer. Hoje eu navego, eu não olho para a vida de ninguém. E mesmo assim ainda jogam pedra, mas isso é bom. É porque você está dando fruto. Verdade.
Então, gente, que bênção. Concluímos aí mais um episódio de Desperta Arapiraca. Pastor Valmir, Pastor Arlete, testemunho de fé maravilhoso. Fico muito feliz em termos pessoas em comum na nossa história, na nossa vida, no nosso chamado. Amém. E sintam-se sempre muito bem-vindos. Eu sei que tem que ter parte 2, parte 3, para a gente falar sobre muita coisa, porque o testemunho já de fato, era o que é mais importante para as pessoas conhecerem melhor vocês e o ministério. E hoje, antes do senhor encerrar, faz um convite para mim. Se eu não for com a minha esposa, eu não vou. Que pensa. Tem uma viagem, eu não vou, a não ser de negócios. Entendeu? Primeiro casal, assim, viu? Primeiro casal do podcast. Não, mas é isso mesmo. Se não convidar, eu não vou. De todo jeito, eu ia chamar ela. Eu disse, não estou me sentindo bem de não levar minha esposa. Uhum. Não é questão porque vai esquecer ou deixa. Não, a gente ao longo ali você tá vai junto lembrando. Mesmo, né? Junto. Todo canto eu tô com ela. Todo canto eu tô com ela. E não tem jeito, é viagem, seja o que for. Eu vi a rede social de vocês agora recente e eu fiquei encantado, apaixonei de novo pela mulher. Mas, vamos viajar, vamos passear. Olha aí que casal jovem aí. Agora, mesmo para fazer uma viagem ali de 15 dias é como se fosse umas férias. Eu não tenho férias para Jesus, porque ele não me dá, ele não tira férias. Chegar lá faz a obra também. Mas eu vou ter, porque é uma viagem longa, né, fora do país e tudo. Eu vou com ela porque ela merece, merecedora, sofredora. Então, nós dois vamos ali para tirar mais aquela carga espiritual para que Deus possa renovar as forças. E a gente vir com mais força ainda. Graças a Deus. Amém, queridos. Então, visitem o Templo de Oração Cristo Rei. Amém. Ouçam a palavra de Deus através desses pastores abençoados, Amém. dos cantores que lá estão. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então vamos encerrar com uma oração. Amém. Amém. De forma que você honrou tanto a sua esposa, eu vou pedir, por gentileza, para ela nos encerrar com uma oração em nome de Jesus. E assistam, viu? Está maravilhoso esse episódio. Vamos agradecer ao nosso Deus, né? Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, Amém, Jesus. graça Amém, te Jesus. damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor da glória. Abençoa, Senhor, o teu servo, Senhor, o teu filho que está com esse Amém, trabalho. Jesus, tu és Senhor. Abençoa o lar dele, a família, abençoa o ministério. Obrigado. Ó Deus, que o teu Santo Espírito desça, Senhor, capacite, aleluia, e que a tua graça nos alcance, que a tua graça, Senhor, siga por onde quer que nós estejamos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Em nome E de por Jesus, cada abençoa. vida que está Cada sendo um que está alcançado, assistindo. que seja para a tua glória, Senhor, para o teu poderoso. nome ser glorificado, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Desperta Arapiraca. Até o próximo. Em nome de Jesus.